Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal acompanhando a resolução do vestibulinho da ETEC, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Primeiro, para ajudar toda essa galera aqui que está interessada em passar na prova, né? E segundo, que eu sou professor da matéria de matemática, eu quero mais inscritos aqui no canal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem vestibulinho toda semana, tá? É um grupo de estudos aqui, ó. Eles estão calados e escondidos, mas estão todos aqui, né? Gente, é o seguinte, que eu separei para nossa aula de hoje. É um dos pontos mais importantes do vestibulinho. Eu falei já nas outras aulas, né? Mas eu não mostrei isso. Como é que você diferencia uma questão de texto de uma questão de matemática? Tá? Tem o recurso ali, tem as nossas ferramentas, né? Mas hoje eu vou mostrar essas duas questões. Lembrando que o vestibulinho, ele tem uma certa carga de leitura. Eu não comentei aí os outros motivos antes, né? Mas essa carga de leitura tem a ver com ele ser uma prova semelhante ao Enem, tá? Ela é mais infantil em relação ao Enem, mas ainda assim tem essa relação, tá bom? Gente, eu vou pegar aqui, ó, essa questão que é uma questão que tá na cara, que é uma questão de língua portuguesa, tá? Primeiro porque, ó, leia o texto para responder as questões da 18 a 21. Você vai fazer a prova no final do ano, não é comum o vestibulinho colocar tantas questões assim, a 18, a 19, a 20 e a 21. Tá? Então, ou ele vai associar várias matérias, ou o que, que ele fez? Antes ele não cobrou língua portuguesa, e aí ele vai cobrar língua portuguesa, LP, língua portuguesa, nas duas matérias. Nas duas matérias não, né? Nas quatro questões. Tá bom? Mas tá na cara, quer ver? Olha como que a questão de língua portuguesa fica na cara. O assunto ele nunca fala. Às vezes, se for reportagem, ele fala, ele escreve o nome da reportagem lá. Aqui é uma pergunta. Ó. O que liga a floresta amazônica, o aquecimento mundial e você? E olha o que está destacado. O que está destacado já dá na cara que não é uma questão de matemática. Há muito tempo, a floresta amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanho e de diversidade. No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que levam anos a serem construídos e refinados. Tá? Por que, que eu já afirmo que esse texto ele vai cair em língua portuguesa? Porque os destaques deles aqui, ó, não foi um destaque numérico, foi um destaque linguístico, tá bom? Não é o nosso foco responder as questões de língua portuguesa, mas aqui você já saca que o foco não é história, o foco não é em geografia, né? Não tem data, não tem localização, no sentido de localização para economia ou para a parte política. Então não é geografia, não é história, é literalmente literatura, língua portuguesa. Tá? Então essas questões que vão aparecer depois, ó, dá uma olhada. Ó. Sobre o texto. Opa, então é sobre o que aconteceu na sua casa de manhã cedo? Não. Sobre o texto. Esse texto aqui. Pá, língua portuguesa, total. É correto afirmar. Aí, associação de perguntas, tá, gente? O vestibulinho faz muito isso. De colocar lá um, dois e três e falar qual que é verdadeira e qual que é falsa. Sim e não. Ele não coloca muito para te enganar. Quando ele põe, fica meio que na cara a resposta, tá? Então fica esperto aí. Não vou responder essa. É uma questão de língua portuguesa, né? Inclusive, olha a 19. Olha 19. Observe os elementos de coesão destacados no texto. Cara, isso aqui não é uma questão de história. É uma questão de língua portuguesa. E o assunto, eu não lembro qual que é o ano que a gente aprende isso, mas eu acho que a gente aprende isso no sétimo, ou até no sexto ano. Coesão. Vamos, que são aqueles destaques que ele deu lá. Tá, pessoal? Uma parte interessante de matemática. Sim, a gente já vai lá. Eu só quero mostrar para vocês essa ideia aí de como que são as questões de língua portuguesa. Tá? Então pode cair conexões, certo? Verbo não, coesão dos textos, né? Que tem a ver aqui opa, com a semântica. Olha que legal o nome. Sintático-semântica. Então tem essas funçõezinhas aqui, ó. Tá tudo destacado. Só não, gente, como não é a minha matéria, eu não sei qual é o ano que a gente aprende isso, tá bom, gente? Então, quando vocês forem estudar esse assunto determinado, vai lá e dá um checklist, né? Faz, ok. Vamos para as frases importantes. Já vamos. Olha 20.
Mesma coisa, puramente uma questão linguística, ó. A função referencial ou informativa predominante no texto apresentado é uma das mais frequentes no cotidiano e tem por objetivo informar o leitor. Para alcançar seu intento, o autor recorre a determinadas construções linguísticas, como então essa construção linguística está lá em cima e você vai ter que responder. Professor, mas se for uma questão de matemática, vai ter texto? A gente já fez na aula anterior? Sim, sim. Às vezes é uma coisa que você imagina que é dentro da ciência, mas é um texto grandão e você só usa matemática para responder. Você acha que é um negócio muito grande de geografia? Você só usa matemática para responder, tá bom? Inclusive nessa daqui, ó, duas questõezinhas então, a questão 22 e a questão 23, vocês vão me ajudar, beleza? Tudo certo, Enzo? Tudo certo, Felipe? Estamos escutando bem agora? Principalmente o Felipe, que não estava me ouvindo? Sim, não? Acho que ele não está me ouvindo ainda. O Enzo sim, né, Enzo? A Agatha chegou depois também. Bom, o Marcos tá aí. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Galera, textinho. A Feira do Peixe Vivo em Caxias do Sul visa promover uma melhor qualidade de vida à população ao estimar o consumo de peixe. Olha só, essa frase aí, ela poderia ser uma frase de geografia, ela poderia ser uma frase de história, dependendo do que vier depois, né? Mas ele caiu na matemática. Então acontece do cara não te dar a informação e você vai ter que se virar com a matéria. A feira ocorre uma vez ao mês e comercializa espécies de carpa-capim, um tipo de peixe, R$ 11 o quilograma. Capa húngara, R$ 9 o quilograma. E o bagre, a X reais o quilograma. Opa, então tem um valor que você não sabe. O valor que você não sabe é conhecido como cógnita. Está sumido. Então vai ter que criar uma equação. Parabéns, gente. Se você já pensou isso na cara, você já está já agilizando, certo? Enzo, já tá ligado que vai ter que criar uma equação aqui? Não, tô ligado. Que parece o X, né? O X da questão. Em sua barraca, questão 22, que ele falou que vai cair ali do texto, ó, a 22 e a 23. Isso ele avisa, né? Em sua barraca, um piscicultor, o que será que é isso, né? O cara que vende peixe, comercializa bagres, cuja massa varia entre 1,3 kg e 1,6 kg. Freguês comprou o bagre de maior massa por 25. De acordo com as informações no texto, é correto afirmar que X é quanto? O que é X lá no texto? Aí a gente volta no texto. Gente, e isso vocês vão ter que fazer sempre durante a prova, tá? É cansativo aqui para mim estar te explicando, mas na hora da prova é mais rápido, porque vocês são um só. Eu tô falando com cinco, seis, né? Mas vocês durante a prova vocês são um só. Tá, professor? Resolve aí então. Acho que vocês conseguem resolver. Eu acho que vocês conseguem resolver quase que sozinhos. Por quê? Porque aqui é uma funçãozinha, ó. Vamos lá então, ó. De encontrar o valor do quilograma. Como que eu encontro o valor do quilograma? Eu tenho que saber o total e dividir pelo preço do quilo. Ah, mas você não sabe. É, o resultado vai ser o X. Quer ver? X reais é o preço do quilo. Então vamos lá. Se eu tivesse, olha que pergunta legal. Se eu tivesse 1.000 quilos e quando eu fosse pagar lá, desse. Não, 1.000 não, né? Seria 100, pô. 1.000 quilos. Uma tonelada de peixe. Eu acabei na casa de vocês. E fosse pagar, desse R$ 1.000, quanto dá cada peixe? Fácil. Mas está fácil. Ah, dá R$ 1 cada peixe, claro. Você comprou bastante, daí deu R$ 1 cada peixe. Mas e se eu tivesse 1.000 quilos e eu pagasse R$ 2.000? Opa, será que isso acontece assim? E aí? Professor, mas nesse caso aí, vai dar 1 dividido por 2. Sim, porque vocês já sacaram que vai ser uma fração, né? Mas aqui eu estou dividindo o quê? Eu estou dividindo o peso
pelo valor. Eu tô sem o mouse hoje, gente, tá difícil escrever os números, tá? Mas vamos ver como a gente vai resolver isso. Então aqui ele daria quilogramas por reais. Não é assim que a gente vende os negócios. Como assim quilogramas por reais? Porque eu estou dividindo o 1.000 quilos por 2.000 reais. Não é assim que a gente vende, tá? Então, em último recurso, se você não lembrasse como você ia criar a sua fórmula, o que que você iria pensar? Você iria pensar assim, ó, tá, eu tenho que vender tantos por quilo, tantos por quilo. Então significa que o por é uma barra. E o negócio que é em quilo vai ser por. Então ele vai ficar embaixo. Igual porcentagem, por 100. O valor do 100 ele fica embaixo. Então por quilo, o valor do quilo vai embaixo. Então quem iria embaixo? O 25 ou o 1,6, né? Que é o bagre maior. O valor do quilo, que então é 1,6. Tá? E aí em cima, o que que a gente ia colocar? O R$ 25. Então, se você dividir ali o 25 por 1,6, dá pra fazer de cabeça essa? Você vai ter o valor do quilo. Tranquilo, Enzo? Consegue fazer de cabeça essa? Tranquilo. Acho que consigo. Mas tô com um papel aqui para garantir. Muito bom, gente. Inclusive, eu não sei se é que eu não comento antes das aulas aqui, mas sempre que vocês acompanharem as minhas aulas aqui, vocês vão precisar de um papel, né, pô? Vocês têm que fazer as anotações de vocês, tá? E aí, Del, qual é a resposta que aparece ali? Professor, mas tem que resolver a divisão. Gente, lembrando que se vocês não estão fazendo a divisão, vocês têm que exercitar esse negócio aí, né? Se você tem dificuldade nisso, todo esse pessoal que está aqui assistindo a aula, eles fazem um curso comigo de matemática, de revisão, e aprendem desde a divisão, números primos, fatoração, para se dar bem nesse tipo de processo aqui, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu não vou resolver com vocês a divisão no processo que deveria, né? Qual é o processo que deveria? Colocar ele lá o 25, colocar ele aqui dividido por 1,6. Tá bom? Eu vou comentar com vocês umas coisinhas aqui e vou entregar a resposta. Mas, gente, vocês que estão aqui, gente, vocês têm que saber fazer isso daqui. Cara, não importa. Se você estiver numa ilha deserta, perdido, vocês têm que saber resolver isso aqui. Tá? Ah, não resolve conta de divisão com vírgula. Não, não resolve mesmo. Tem que tirar a vírgula e acrescentar um zero ali. Esse o Enzo lembra. Isso a gente fez juntos. Então, esse é um processo. Então, vai ser 250 dividido por 16. Se você fizer o processo correto, vai dar 15,6. Aproximado, tá? Ah, não. 5,625 aqui. Pronto. Dá isso aqui exato. Dá esse valor exato. E aí, você vai ter que marcar uma resposta. Qual resposta vocês marcariam? Tá? Professor, se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse colocado o 1,6 em cima e eu dividido o 25 embaixo, você ia conseguir resolver a divisão também, mas daí ele ia dar um valor entre 0 e 1, porque o número de baixo é maior, tá? O 25 é maior do que o 1,6. Então seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho 500 maçãs e eu vou distribuir eles. Eu tenho 500 maçãs e eu vou distribuir eles para 1.000 pessoas. Ah, não dá, professor. O que que você vai fazer então? Você vai ter que dividir a maçã, né? Você vai ter que rachar cada maçã no meio. Então, cada pessoa vai receber meia maçã, né? Meia maçã, 0,5, tá? Então, quando o número de baixo for maior, o resultado dele vai ser um número entre 0 e 1. Isso é legal. Ele não pode ser 0, mas ele também nunca vai ser 1. Então, ele fica 0, alguma coisa, 0, alguma coisa. Isso acontece quando coloca, faz porcentagem, tá bom? Porcentagem. Eu não sei se a próxima questão é porcentagem, mas quando faz porcentagem tem isso. Porque o 100 ele é o maior número, ele fica embaixo. Então a sua resposta quase sempre vai ser 0, alguma coisa. Beleza? Tá, cabeludo? Fala a resposta logo. Não, não precisa, né, pô? Se a resposta deu 15,62, 625, então significa que o preço por quilo é de 15,62, né? Então ele é menor do que 15, letra A? Não. Ele fica entre 15 e 20? Olha que show. Sim. Então, resolvido. Ele fica entre. Ah, tá. Tem dois formatos aqui, né? Vamos dar uma olhada ali, ó. Nesse caso aqui, ó,
Ele está me dizendo que o x ele é maior do que o 15 e menor do que o 20, que é o certo, tá, gente? Esse é o certo. Mas na letra C, ele está falando o contrário, ó. Ele está falando que o x ele é menor do que o 15 e ele é maior do que o 20, coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, um número que ele seja menor que 15 e maior do que 20. Não existe. Então aqui não existe. Esse não é pela conta. Esse daqui também não é, tá? Significa que o x seria, tipo, o x seria 14, 13, 12 e ao mesmo tempo ele seria 21, 22. Por quê? Não. Ele seria 16, 17, 18, 19. Por quê? Ele fica entre ele é maior do que o 15 e ele é maior do que o 20 também. Essa relação então não existe, tá? Gente, eu tô falando aqui com vocês, mas vocês entendem o que que é esse sinal aqui? Esse sinal ele tem dois formatos. Ele tem o formato tanto maior, que é esse primeiro de cima, e o de baixo, que é o formato menor, tá bom? Quando eu falei aqui alguns que ele estava nesse sentido aqui do menor, ele estava invertido, tá vendo? O x está no meio. Então, o que que eu faço de uso para vocês aprenderem isso? O valorzinho, o bico que é aberto aqui, ó, ele vai sempre apontar para o número maior. Então, nesse caso, tipo, ó, 2 é maior do que 1. Então, ele apontaria para o 2. Nesse caso de baixo, o 1 ele é menor do que 2. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de menor. E o símbolo de cima é o símbolo de maior. Tá? E daí, quando você achou a sua resposta, você tem que achar entre quem ele está ali e entender a interpretação do número. Então, você nem tinha aqui, ó, o assunto que era de matemática, não era nem tipo, é fração. Não, o assunto é se você sabe entender o maior e o menor. Era uma divisão simples, né? E novamente, note que era uma divisão simples, eu demorei para fazer porque eu estou explicando. Na hora da prova não seria assim. Falei muito. Querem vocês falar? Não, né? 23. Questão 23. Uma questão aí que está envolvida com aquele texto. Não tá nada. Tá sim, pô. Por que que tá? Por causa que ele falou do texto. Para responder a questão 22 e 23, leia o texto. Tá bom? E aí, então, o que que é isso? Suponha que dois piscicultores comercializem apenas capas capim e capas húngara, que são as duas primeiras, né? Em março, esse piscicultor levou à feira 1.200 carpas e conseguiu vender 90% delas, obtendo um faturamento de 11.380. Olha que pergunta boa, cara. Essa pergunta pega um monte de gente. Nessas condições, o número de carpas húngara que o vendedor vendeu, que o piscicultor vendeu, foi igual a quanto? Que pergunta boa, gente. Professor, pega lá o valor, vê quanto tinha lá no outro negócio lá. O que vocês acham? O que vocês acham? Como é que vocês responderiam essa pergunta aqui, ó? Suponha que um piscicultor comercialize apenas as duas carpas ali. Em março, ele levou 1.200 carpas e vendeu 90% delas, obtendo um faturamento daquele valor ali. Então significa que, vamos chamar assim, ó, de A e B. Não, C e H. Então, o C é a capa capim, carpa capim. Estranho de falar, é o peixe. E o H é húngaro. Isso daqui vai ser igual a quantos? Ao valor total, beleza? Ao valor total. Professor, mas ele vendeu 90%, tá? E aí que vai entrar o truque. Ele vendeu 90% de qual delas? Você não sabe, tá? Então você vai ter que distribuir igual nas duas. Então significa que do total delas é só 90% que ele vendeu. Mas como é que eu vou saber? Como que eu vou saber o resultado, né? Porque, ó, o resultado de somente da capa húngara, que é essa a pergunta, não é? Sim. Aí você vai ter que fazer quem? Você vai ter que isolar e achar o valorzinho do H, tá? Deixa eu mostrar algumas pegadinhas que tem nessa questão aqui antes de responder para vocês. Se vocês já começaram a fazer essa questão, regra de três. Cara, é regra de três. Você vai tentar resolver ela de algumas formas diferentes. De algumas formas diferentes. Uma das formas de você responder ela é fazendo a porcentagem. A porcentagem. Então, 1.200. Mil, não.
12.000, né? Não, 1.200 tá certo. Por que eu coloquei o 9 aqui? Por causa do 90. 1.200 é 100%. Regra de 3. Cara, regra de 3 para você resolver o Minas, o Colégio Agrícola, né? A ETEC aí de Tararé, de Capão Bonito, né? O que que vocês fazem? Vocês têm que saber a regra de 3. Eu falei na aula passada. Na aula que vem eu vou falar de novo, tá? Então, 90% disso é o quê? X. Tá? Então, o 90% foi o que ele vendeu. Tá? E esses 90% vai ser o total aqui do H mais o C. Tá bom? Esse é um filtro. Por que eu estou dizendo que isso é um filtro? Porque muitas das pessoas não colocariam 90%, ele colocaria o total de todas as carpas que foram vendidas. Tudo bem? Tá? E aí, cabeludo, fale mais então. Só deixa eu responder com vocês aqui, porque eu não fiz esse cálculo antes. Eu vou roubar aqui na minha calculadora mágica. Que vai dar, regra de 3 multiplica cruzado, né? Já faz de cabeça. Será que dá? Deixa eu ver. Acredito que dê. O X vai dar para cima, né? É, vai dar assim, ó. Vou dar esse valor aqui, vezes 90. Do outro lado do igual, né? Lembrando que seria interessante vocês colocarem igual do lado esquerdo. Eu fiz trocado aqui. Vai ser 100 vezes x. Eu digo isso porque muitas pessoas se confundem. Tá multiplicando, passa para cá dividindo. Tá? Quando ele passa dividindo do lado de cá, o que eu vou fazer? Ele vai simplesmente cortar dois zeros. Professor, mas por que isso? Gente, são as divisões de ordem 10. Esse é um assunto que a gente pula muito no ensino fundamental, mas ele é importantíssimo. Quando você divide por 10, quando você divide por 100, quando você divide por 1.000, você só vai mexer a vírgula de um lado para o outro. Então, eu posso optar por mexer a vírgula no 1.200 ou optar por mexer com a vírgula no 90. Nesse caso, eu mexo no 1.200, porque daí eu mexo duas vezes, o 100 some, e aqui some duas vírgulas. Sério que é rapidinho assim? Sim, é rapidinho assim. E o 100? O 100 ficou lá embaixo. Então, se você resolver 12 vezes 90, você vai ter aqui 1.080, que é igual a x. Beleza, tá? O Miguel chegou a comentar ali. E, gente, nosso tempo tá quase acabando. Deixa eu comentar ali, então, tá? Isso daqui é o total de carpas no geral, que é quanto? Que é a soma desses dois aqui, ó. Tá? E aí você vai ter que fazer o quê? Uma associação com o valor. Vocês perceberam que a prova do vestibulinho, ela não tem, tipo, faz um passo só? Tem um passo, dois passos, e nesse caso aqui vai ter mais, vai ter um passo a mais, tá? Então seria assim, ó. C mais H, o total, então, C mais H é igual a 1.800, certo? Aí a gente vai trabalhar, então, com o valor de dinheiro. Só desculpa a minha caneta aqui, gente. Os números estão meio esquisitos hoje, tá? Vocês vão ter que melhorar com a letra de vocês. Se a gente pegar, se a gente pegar a quantidade de carpas, capim, e multiplicar ela, fazer o vezes, e multiplicar ela pelo valor da capa capim, que você sabe, mais, se você pegar a quantidade de H, que é a carpa húngara, vezes o valor da H, isso vai ser igual ao total de dinheiro que está ali, tá? 11.300 e alguma coisa. Pra agilizar esse finalzinho aqui. Tá, professor, mas o que você está dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu vou conseguir agora mostrar para vocês qual era o assunto dessa questão, certo? Eu tenho uma relação aqui desse lado, ó, bem baixinho aqui, que é a capa C mais a capa H, capim e húngara, dá 1.080. 1.080. E a multiplicação dos valores que a gente já sabe lá em cima, né? Um é VC, outro é VH, dá esse valor em dinheiro. Vocês lembram o nome desse assunto aqui? Sistema. Enzo, chegou a ver esse assunto na sala de aula já? Ainda não. Regra de 3 sim, mas sistema Regra não. de 3, sim. Tá, o que que é esse sistema? Quando eu tenho duas equações, lembre que equação é a igualdade,
tá? E nessas duas equações eu fico fazendo, o peso de um joga no outro, o peso do outro joga no um, fazendo aquela substituição, tá? Só deixa eu voltar ali que eu não salvei o valor delas. Um tá R$ 11, que é a capim, e a outra tá R$ 9. Tá, então, voltando aqui para nossa questão, a capa capim, o valor da capa capim, R$ 11. Então, é a quantidade de capa capim vezes 11. Né? Se for 1.000 capa capim, 1.000 vezes 11. Não é, né? Mas se fosse, seria. E a H, o valor da H, que é 9. Acabei de voltar lá para ver. Uma coisa também que vocês vão fazer bastante na prova de vestibulinho de Enem é isso. Ir para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. E olha só, então você sabe que 11C mais 9H dá esse número esquisito. E você sabe também que a C mais H dá 1080. O que você faz agora? Você trabalha com essas equações, pô. Substitui um lado no outro, joga o outro no 1. Dá um exemplo, então. Dá um exemplo, não, pô. Vou resolver com vocês, ó. Então, nessa primeira aqui, ó, o que eu vou fazer nessa primeira? Eu vou tirar o valorzinho do C, por exemplo. Eu vou deixar o C desse lado e o H que está somando, eu vou jogar do outro lado. Então, ele vai ficar 1080 menos H. E o que é isso? Isso é o valor do meu número C. Você não sabe ele? Eu sei, ele vale isso aqui agora. Não importa onde ele está escrito, basta eu substituir o peso dele. Então, se ele está ali, ó, esse Czinho está escrito ali, eu posso trocar esse Czinho por 80 mais H, 80 menos H. Então, troca então. Vou trocar. Vou trocar aqui embaixo, no espaço, ó. Então, aqui onde tem o C, vai ser 80. Deixa eu apagar aqui de novo. Não, 1080, pô, tô falando 80. Vai ser 1080 menos H, isso é o C. Mas ele multiplica o 11. Opa, muito obrigado. Então ele multiplica o 11 vezes 11 mais 9 vezes o H, ou H vezes 9. Vou colocar 9H aqui, ó. Pode ser assim, tá? Gente, lembrando que eu tô sem minha caneta, por isso que eu tô lento. E se vocês já chegaram na solução, né? Podem apresentar ela aí, sem problema. Então, agora, o que eu vou ter aqui para responder essas encrencas? Olha que legal aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui 11Hs, né? Como é que sabe disso? O 11 vai multiplicar ali e vai multiplicar aqui. Se eu fizer 11 vezes o 1080, eu vou ter 11.800. Então, aqui eu tenho 11.880, ó, que legal. Se eu multiplicar o 11 vezes o menos H, dá menos 11H. De novo, desculpa pela minha caneta. Mais 9H, já estava escrito ali, igual a 11.380. Tá? E agora, os Hs eu consigo somar ou subtrair, né? Vai dar menos 2H. Ô, louco, por que que deu negativo? Porque o 11 é maior, você tem que lembrar disso. Tá bom? E aí eu vou ter aqui então, tá? Só para finalizar, tá positivo desse lado, joga para outro lado, fica negativo. Só para acabar aqui, gente, coisinha de 1 minuto. Tive que encostar aí. Tá, então ele vai passar para o outro lado negativo, o que vai deixar o número também negativo, ó. Ele vai ficar ali 11.380. Ele vai ficar aqui, ó, menos 500. Que número que eu multiplico menos 2 para dar menos 500? Esse é o valor de quem? Do H. Que é o H? As carpas que eu queria de resposta, tá? Só desculpa a bagunça no meu quadro aqui, beleza? Deixa eu apagar aqui agora e mostrar para vocês. Então, o H deu igual a 250. Doido, né? Doido. Gente, nossa reunião vai finalizar aqui, tá bom? Eu já converso com vocês no grupo de novo, coisinha de alguns minutinhos. E vocês me acompanhem no canal de novo aqui, se inscreve, continua me acompanhando aqui. E se precisar do curso, da revisão, clica no link aí embaixo.